Olá, graça e paz, com muita alegria estou aqui, representando a Igreja Metodista Vila Acordes, mandando um abraço aí a todos os irmãos da Metodista da Fazendinha, a pastora Emília e ao Xode. É um prazer estar com vocês. Nesse Dia das Mães, eu quero meditar na palavra do Senhor, nesse tema, nessa direção de uma mãe. A gente vai ver uma história aqui na Bíblia para a gente refletir na palavra do Senhor nesse dia. Lá em Mateus capítulo 20, do versículo 20 ao 23, diz assim: Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhe: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo. É, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Amém? Que Jesus nos dê a direção através do seu Espírito, A gente vai meditar um pouquinho a respeito dessa palavra no tema a intercessão de uma mãe. Ser mãe ou pelo menos, deve ser algo maravilhoso. E eu creio que E quem é realmente uma mãe verdadeira, uma mãe que realmente ama seu filho, diz que não tem nada melhor no mundo do que ser mãe. É uma dádiva de Deus, Deus fez a mulher, com esse propósito, de gerar um filho, que é feito por Deus, a gente sabe disso, mas no ventre dela gerar um filho, uma vida que nasce e não tem nada igual, É um privilégio, Com certeza. E o amor de mãe, a gente ouve falar que extrapola muitas coisas, extrapola a razão. Eu lembro que já há uns anos atrás, uma vez eu estava assistindo uma reportagem e estava mostrando então um casal com o seu filho ainda pequeno, de uns 5, 6 anos de idade, que tinha um problema sério no coração, e eles moravam no interior de São Paulo, e eles precisavam fazer então um acompanhamento na capital, e sempre estavam lá, e o menino precisava de um transplante. E então um dia, os médicos ligam para essa mãe, dizendo assim: arrumamos um coração, mas olha, você tem tanto de tempo para estar aqui. E era uma distância até considerável. Eles vieram rápido pela estrada, mas achando assim, vai dar tempo. E vieram rápido, mas quando chegaram em São Paulo, o engarrafamento estava acontecendo e eles não conseguiam andar naquele lugar. Então faltavam, acho que 45 minutos, foi isso que a reportagem falou. E essa mãe desesperada: eu vou perder, eu não consigo, falta pouco para chegar lá e não vai dar tempo. Não vai dar tempo para começar essa cirurgia e ele tem que estar lá em 45 minutos. Ela liga para a polícia, ela clama, ela pede, ela fala assim: eu estou aqui em tal lugar, em tal rua, mais ou menos em tal ponto, nosso carro é tal, por favor, nos ajude, eu sei que vocês têm um helicóptero, vem aqui para nos pegar, porque o meu filho vai perder então essa oportunidade e disso depende a vida dele. Essa mãe extrapolou os limites da razão, assim como toda mãe faria, para poder salvar seu filho. Então a polícia tem um helicóptero e vieram lá, resgataram, pegaram essa mãe e esse filho. O pai ficou ali, naquele lugar engarrafado, naquele congestionamento, e deu tempo, chegou lá e fez a cirurgia, foi um sucesso, e esse menino se recuperou, graças a Deus. Que mãe que não faz tudo, pelo seu filho? Nós vemos uma história aqui na Bíblia de uma mãe que queria tudo para os seus filhos. Aqui é Salomé, mulher de Zebedeu, mãe de 2 dos discípulos, de Jesus, Tiago e João. Essa mulher, ela vai ao encontro de Jesus ali. No texto, quando nós olhamos para ele, nós temos ela, uma mãe que chegou até Jesus para conversar com ele.
Mas antes de conversar, o texto diz, né, que Jesus, né, no tema dele, ele está discutindo com os discípulos sobre valores da vida. Antes um pouco desse momento com essa mãe. E sem dúvida, o que os pais, né, o pai, a mãe, né, fazem com seus filhos é transmitir de forma direta ou de forma indireta, consciente ou inconscientemente, valores, né, valores da vida, né, princípios. E quais são os verdadeiros valores da vida, né? É isso que os pais tentam passar para os seus filhos. E Jesus está dizendo para eles assim, olha, cuidado, vocês não podem focar nas riquezas dessa terra, lá no capítulo 19, um capítulo antes, né, desse texto. E porque se for assim, vocês não vão entrar no céu, vocês não vão herdar a vida eterna. E os discípulos, né, ali conversando com Jesus, eles falam, Senhor, mas então quem vai poder entrar, né? Jesus disse assim, aquilo que parece impossível aos homens é possível para Deus, pertence a Ele. Mas Jesus também ensina os discípulos que eles devem entender que os últimos serão os primeiros. Ou seja, ou você valoriza as coisas dessa terra, né? Ou você valoriza as coisas do céu. Então, para a terra que você vai ser o último, você vai ser o primeiro lá, né? Jesus fala da sua morte e ressurreição também. No mundo, Jesus, ele foi também humilhado, ele foi desprezado e ele foi o último. Mas ele também foi o primeiro ressuscitado, né, que venceu a morte. E ele abriu o caminho para mim e para você. É claro que pela morte dele, pelo sacrifício dele, pela obra redentora dele, é através disso então que nós temos também a salvação, a vida eterna e o livre acesso, né, ao Pai, e podemos crer no amanhã, né? Ele é o primeiro, ele é o primogênito da ressurreição, garantindo a vida eterna para nós. Nesse contexto então chega a mãe, né, essa mãe, ali a mulher de Zebedeu, mãe de Tiago e João, Salomé, mulher que buscava o Senhor, mulher que acreditava em Jesus, né? Piedosa, cristã, e ela vai fazer um pedido a Jesus, né? Primeiro, ela sabia quem era Jesus, então, né, ela, aqui nessa meditação para a gente hoje, na intercessão dessa mãe, eu quero pensar com você, primeira coisa, mãe que é mãe, ela ora pelos seus filhos, né? Ela coloca os seus filhos na presença de Deus. Essa mãe estava falando com Jesus, ela estava orando, né? Ela estava ali na presença de Jesus, colocando os filhos na presença de Jesus, né? Ela sabia a quem, em primeiro lugar, ela sabia a quem ela estava se dirigindo. Por quê? Porque ela adora, ela se prostra diante de Jesus e ela adora Jesus. E Jesus recebe todos. Jesus não faz acepção de pessoas, né? Mas uma mãe, quando vai orar pelo seu filho, ela precisa entender que o nosso Senhor está pronto para ouvir nossas orações. Ele sempre ouve. E ela sabia sobre o que Jesus tinha declarado em Mateus 19, 28, né? Que nós somos herdeiros de uma vida eterna. Ela tinha certeza disso, olha, nós vamos herdar a vida eterna. Então ela vai pedir para Jesus que lá na vida eterna, né, olha só, né, que um filho fique à sua direita e o outro à sua esquerda. Tudo bem, nós já vamos chegar lá, né, nessa parte. Mas a primeira coisa, ela sabe quem era Jesus e ela se prostra e ela adora a Jesus. E ela vai na presença do Mestre. Uma mãe que ama seus filhos coloca cada um deles na presença do Rei dos Reis, né? Nós, quando recorremos a Deus, precisamos saber quem Ele é. Nós precisamos entender o seu poder e também precisamos conhecer a mensagem que Ele deixou na Bíblia, nas Escrituras, para nós. Em segundo lugar, uma mãe, quando ora, ela precisa saber o que pedir, o que ela está pedindo. E aqui ela foi infeliz, né? Ela não pediu
segundo a vontade de Deus, não é essa a vontade de Deus. Aqui, né, então nós precisamos saber que nós não devemos fazer como essa mãe aqui, a mulher de Zebedeu, Salomé, né? É onde você, mãe, precisa estar alinhada, afinada, né, com Deus. É aqui que você precisa ter intimidade com o Todo-Poderoso, precisa ir de acordo com princípios da Bíblia, da palavra, para você não incorrer no mesmo erro de Salomé. E olha o que ela pediu, né? Até que para ela fazia sentido, né? Ela queria um melhor lugar para os filhos, um à direita e o outro à esquerda, né, de Jesus Cristo. Mas isso é glória, né, acima dos outros. Isso vai fazer com que Jesus deixasse os outros de lado. Tanto é que eles ficam indignados com o pedido dessa mãe. Eles não gostam disso porque eles falam assim, mas nós não somos todos especiais? Nós não somos todos iguais para Jesus? Por acaso o Senhor tem filhos prediletos, né? E o que ela está pedindo então é que seus filhos sejam dignos de honra, que se destaquem entre os outros. E às vezes, infelizmente, tem sido essa a oração de muitas mães. Jesus tinha acabado de dizer que quem quer ser o primeiro deve ser o último, né? Quem quer ser o maior tem que ser o que serve. Cuidado, né, quando a sua oração vai contra o Evangelho, contra a palavra de Deus. E aqui cabe uma pergunta para você, para cada mamãe, para todos nós, né? Também. Pelo que você tem orado para os seus filhos? Para serem bem-sucedidos? Para que eles ocupem posições estratégicas na sociedade? Para que eles ocupem cadeiras especiais? Ou simplesmente para que eles sejam homens e mulheres firmes, né, obedientes, servos, humildes, cristãos, servos de Deus, piedosos, que amam a Jesus de todo o coração? Ou é uma coisa ou é outra. O que você está pedindo? Mamãe, a sua oração tem muita importância, sim, claro. Quem pode abençoar os filhos são os pais, né? Mas você tem que pedir a coisa certa. E aqui Salomé está nos ensinando o que não pedir. Seu filho tem que ser amado, mas cuidado, né? Isso não é amor, querer dessa forma, né? Pedir um pedido como esse, claro que não, né? A gente tem que pedir que seja um homem e uma mulher temente a Deus, que ame a Deus mais do que todas as coisas, que seja, né, servo sincero, humilde do Senhor. Amém? Terceiro lugar, uma mãe quando ora precisa entender a resposta que pode contrariá-la. Eu sei que você, mãe, tem um projeto excepcional para o seu filho. Tá tudo traçado na tua mente, com certeza, né? A mãe sabe, eu quero que seja assim, 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 né? Desse jeito, tá tudo certo. Só que quem manda na vida do seu filho, da sua filha, essa pessoa se chama Deus. Quem manda na vida dos seus filhos, e na sua também, né? Nas nossas, né? É Deus. E aí, você e o teu filho vão ter que se enquadrar no projeto de Deus. Eu sei que essa aí não é, às vezes, né, você pensa assim, mas essa nora não é a nora ideal para o meu filho. Mas esse genro não é o genro ideal para minha filha, né? Às vezes você pode pensar assim, mas foi o que Deus separou. Foi o que Deus planejou, né? Se é de Deus, né? Ninguém separa, e Ele aperfeiçoa, e Ele cuida, Ele nutre, Ele supre, Ele sustenta, Ele age, Ele transforma, Ele molda, né? Então, o seu filho ou a sua filha, eles escolheram. Eles têm o livre-arbítrio de escolha, né? Escolheram com quem casar.
para aquelas mães que já têm os filhos ou filhas que já casaram, né? Mas é Deus que está no controle da vida deles. Então, né, a gente precisa entender, muitas vezes, mãe, precisa entender, né, primeiramente como pedir, o que pedir, que tem que ser na vontade de Deus. E quando nós não estamos alinhados à vontade de Deus, às vezes a resposta vai contrariar. Olha o que Jesus disse no versículo 22. Ele falou assim: não sabeis o que vocês pedem. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Eu sei que você, mãe, nunca orou para que Deus mandasse sofrimento para o seu filho. E eu nem quero mesmo que você faça isso, e não deve ser assim. Mas você precisa preparar seu filho, sua filha, né, seus filhos, para as dificuldades da vida, para as tribulações da vida, que não são poucas, serão muitas. Você precisa preparar seus filhos, né, para as adversidades, os inimigos que eles vão ter na caminhada da vida, na caminhada cristã, e não são poucos, como eu disse aqui. Nós precisamos, né? Você precisa preparar seu filho para viver a fé cristã sobre todas as coisas, né? Deus em primeiro lugar, sendo o centro da vida. É para isso que a mãe, o pai, né, a família, mas a mãe hoje que eu estou falando, precisa preparar o filho, a filha, para que eles possam, né, ter Jesus como o centro de todas as coisas. Mãe, prepare o seu filho, sua filha, para que eles amem a Jesus acima de tudo. E para a gente terminar, voltando àquela ilustração inicial, daquela mãe que, né, chamou a polícia lá no congestionamento, né, veio o helicóptero para levá-los, né? Uma mãe, ela consegue ligar para a polícia, como eu disse, e dizer: manda um helicóptero, meu filho tem 1 hora, ou menos, né? O amor dela faz sucumbir, faz ela extrapolar os limites da razão. E eu quero, mãe, que você canalize todo esse amor teu para treinar, para criar o seu filho, né, para que ele viva para a honra e para a glória de Jesus, buscando os valores do alto, não os valores aqui da terra, mas os valores de Deus, da sua palavra, do reino dele. Priorize o que é prioridade. Treine o seu filho para amar Jesus sobre todas as coisas, e que seja essa a pauta da sua oração, né? A oração da sua vida pelos seus filhos, e que você sirva de testemunho para os seus filhos, como a gente vê na Bíblia, como tantas mães foram testemunhas na vida de seus filhos, assim como eu me lembro agora, por exemplo, de Timóteo, que teve Lloyd e Eunice, sua mãe e sua avó, que foram testemunhas, né, abençoadas, né, na vida de Timóteo. Que seja assim também na sua vida. Então, para a gente orar e encerrar, a intercessão de uma mãe, quando ora, em primeiro lugar, ela precisa saber a quem ela está se dirigindo. Em segundo lugar, ela precisa saber o que pedir, se está alinhada com Deus, se é da vontade de Deus, se está alinhada na palavra de Deus. E em terceiro lugar, precisa entender e aceitar a resposta que às vezes vai contrariar, porque Deus é quem sabe todas as coisas e tem o melhor para cada um de nós, e é o dono das nossas vidas. Amém, mamãe? Vamos orar? Amado Deus, muito obrigado, Pai, por essa palavra. Muito obrigado, Pai, por cada mãe nesse dia. Eu quero colocá-las na Tua presença. Pedir, ó Deus, que o Teu Espírito venha guiá-las e que elas possam ser mães intercessoras dessa maneira. Uma mãe que se prostra diante de Jesus, que honra Jesus, que adora de todo o coração, Pai, que serve a Ele, que tem temor a Ele. Uma mãe que ora segundo a vontade do Pai, de Deus, que está alinhada com a sua palavra e com a sua vontade. E uma mãe que aceita sempre a direção do Senhor
para a sua vida, para a sua família e para os seus filhos. Que assim seja, Pai, ó Deus, as nossas mães sejam exemplos de mulheres, de esposas, de filhas, mas também, principalmente, de mães. E que assim, ó Deus, elas possam a cada dia, Pai, ó Deus, na sua pauta de oração, colocar seus filhos para que eles sejam realmente homens e mulheres tementes ao Senhor, que nada mais queiram que a tua presença e que coloquem Jesus como o centro de todas as coisas. Assim nós oramos, assim nós te agradecemos, abençoe a cada um nessa hora, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos impetrar a bênção, né? Você aí na tua casa pode levantar as tuas mãos para receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça revelada em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o Filho, e o poder e os consolos do Espírito Santo sejam com você e todo o povo de Deus, hoje e para todos sempre. Amém e amém. Que você tenha uma semana repleta da manifestação de Deus sobre a sua vida e família. Fique em paz, em nome de Jesus. Um grande abraço, meu, Pastor Jackson, e da Igreja Metodista Vila Cordes, a todos aí da Fazendinha.